Boa noite, irmãos. Boa saúde, paz e prosperidade a todos. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Vamos falar com o Senhor nesta noite. Vamos abrir nosso coração. Nós estamos numa noite de RCE, a gente estudar um pouco a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença nesta noite. E lhe agradecemos, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos aqui presentes, aqueles que estão a caminho e que vão participar conosco ainda nesta noite. Pai, que a Tua graça e a Tua presença maravilhosa esteja sobre as nossas vidas nesta noite. Que o Teu Espírito Santo traga direcionamento, fortalecimento, nos ajude, Senhor, a compreender a Tua vontade, a Tua palavra, qual é o Teu propósito para as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha quebrar toda barreira, impedimentos, bloqueios humanos, carnais, diabólicos, qualquer ação maligna, contrária, que tente impedir, atrapalhar, Senhor, distorcer o propósito da Tua palavra em nossos corações, que seja retirado em nome de Jesus, que nós tenhamos a liberdade do Teu Espírito, Senhor, para receber e principalmente para viver os princípios da Tua palavra em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, queridos. Irmãos, nós estamos aí caminhando já há algumas semanas dentro de um tema que é muito importante para nós, que é a missão da igreja. Porque muitas vezes nós aprendemos alguns princípios, alguns valores quando chegamos à igreja, e depois, com o passar do tempo, a gente já não se importa muito, não liga muito, a gente vem para participar, vem para receber, e muitas vezes nós não praticamos mais certos princípios que nos foram ensinados quando nós começamos. A maioria de nós, quando chegou à igreja, aprendeu os princípios básicos da palavra e aprendeu a importância de compartilhar sua fé, de testemunhar. Semana passada eu não estava aqui, eu estava numa reunião, uma outra reunião, né? E pedi para a pastora Cida compartilhar a palavra aqui. E ela falou sobre a questão de testemunhar, a importância do testemunho pessoal na evangelização. E hoje eu quero falar sobre a missão da igreja, baseado em Atos 2, do 42 ao 45. Nós vamos falar sobre esse tema, esse mesmo texto, durante 3 semanas seguidas. E Atos 2, 42 a 45, é uma descrição meio breve, né, um pequeno relato que Lucas faz de como era a vida da igreja primitiva. Não dá para a gente viver exatamente tudo que a igreja primitiva vivia, não é questão de não ter unção nem graça, mas pelo contexto em que eles viviam, nem tudo é possível replicar. Mas alguns princípios que nós vemos na palavra de Deus são possíveis de viver sim, e na verdade estão registrados para que nós tenhamos alguma referência de como era a igreja. É importante nós lembrarmos uma coisa: no Novo Testamento não há um modelo de culto. Se você olhar todo o Novo Testamento, né, Paulo ele trabalha profundamente a questão da doutrina da igreja. Ele faz uma correção em algum momento, né, em Corinto, por exemplo, na carta de Paulo aos Coríntios, ele faz uma correção, ele fala sobre a ordem no culto, enfim, mas nunca foi colocado no Novo Testamento um padrão de culto, qual ordem que deveria ter. Vai cantar hino primeiro, vai orar primeiro, vai falar primeiro, vai testemunhar, vai orar pelas pessoas. Não tem um modelo de culto formado no Novo Testamento. Muitas vezes nós seguimos vamos dizer assim, uma maneira de fazer culto que a maioria das pessoas fazem, né? Aquele padrão, a gente começa com uma oração, ou canta alguns hinos, traz a palavra, depois a oferta, ora para as pessoas, ou então, alguns lugares foi a oferta antes da palavra,
alguns contam testemunhas, enfim, várias maneiras. Não há uma doutrina sobre a maneira do culto. E muitas vezes nós achamos que a vida da igreja está baseada no culto, somente. O culto é importante. Ele pode ter vários formatos, ele pode ter vários objetivos. Quando nos reunimos, podemos se reunir para estudar a palavra, podemos reunir para ter uma palavra de exortação, uma palavra profética, para orarmos uns pelos outros, então, para adorarmos a Deus. Há várias maneiras de se fazer um culto. Mas quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vê como era a vida da igreja além dos cultos. Porque muitas vezes nós ficamos preocupados em ter o culto perfeito, né? Porque estamos focados na estrutura da igreja. Logicamente é importante termos um bom culto, claro, mas não podemos imaginar que a vida a nossa vida cristã está resumida a um culto, ou uma vez por semana, ou mais que uma vez por semana. A vida cristã, ela tem várias frentes no dia a dia, no trabalho, na escola, na nossa vida, com a nossa família, quando estamos perto de conhecidos, quando viajamos, quando estamos na igreja. E aqui mostra um pouco do que era a vida cristã, como ela se refletia na sociedade no tempo que ela começou como igreja, né? Havia anteriormente o culto judaico, né, as tradições judaicas, o ritmo da sinagoga, os sacrifícios do templo, a adoração, as festas, as 3 principais festas em Israel, as festas anuais. Mas aqui a gente vai ter um vislumbre da vida cristã, que é além dos cultos. Além de... Como eram os cultos, pastor? Desculpe, mas eu não sei. A Bíblia não relata, como eu disse a vocês. O que nós vamos ver aqui, como era a vida dos cristãos no dia a dia. Né? Então, se não foi deixado um modelo de culto, tem que ser fazer isso para depois fazer aquilo outro, demonstra que essa ordem não é tão importante. É importante cultuar? Sim, a Bíblia fala sobre a importância de cultuar, mas não fala sobre um modelo de culto. Agora fala sim sobre um modelo de vida dos cristãos. Isso não fala aqui, Paulo fala em vários lugares, aqui em Atos a gente vai ter uma base sobre isso. Nós vamos trabalhar 3 semanas dentro desse tema, tá bom? Vamos rodar dentro do mesmo tema com focos diferentes. Vamos lá então. Série Missão da Igreja. Todo mundo está com papel? Para acompanhar? Se alguém está faltando, tem ainda lá em cima? Ou não? Tem lá em cima. Se alguém quiser, está lá em cima da mesa, tá bom? Pode pegar lá. Ok? Quem não pegou, tá lá, ó, em cima da mesa. Tá bom? Pastora, passa aí ver se tem alguém que não pegou ainda. Já que a senhora está indo aí, por favor. Tem mais alguém que quer o papel? Levanta a mão aí que a pastora entrega. Tem alguém? Alguém mais? Tá bom. Vamos lá então. Vida transformada que testemunha, Atos 2, do 43 ao 45. Temor, sinais, unidade e generosidade como testemunho ao mundo. Então a gente vai ver esses 4 pontos aqui no estudo de hoje, tá? Aqui vemos como a vida interna da igreja se tornava testemunho visível. David Bosch ensina que a evangelização é o transbordar natural de uma comunidade transformada. Os versos 43 a 45 revelam uma igreja cuja espiritualidade produzia impacto público. O que isso quer dizer, irmãos? O transbordar natural de uma comunidade transformada. Porque muitas vezes nós achamos que a gente vira a chave quando a gente sai da igreja. Ou que a gente consegue ter uma vida espiritual e uma vida material. Como se nós pudéssemos separar as duas coisas. Irmãos, nós somos, como seres humanos, nós somos um espírito, né? Nós possuímos uma alma e nós habitamos num corpo, certo? Então, não dá para separar.
Ah, esse momento eu sou espiritual, nesse momento eu não sou espiritual. Quando você se torna uma pessoa que pertence a Cristo, o seu ser é transformado. Então, independente de onde você está e o que você está fazendo, você ali é um representante do reino de Deus. Então, a nossa vida transformada como cristãos deve refletir no ambiente onde nós estamos, seja dentro ou fora da igreja. Às vezes a gente pensa, sair da igreja, agora eu sou uma pessoa comum aqui. Não. Você é um cristão, você é um discípulo que está fora do ambiente das quatro paredes da igreja. Mas aonde você está, você é um representante do reino. Porque quando você sai daqui, o Espírito Santo não fica aqui, esperando você. Né? Tem irmãos que gostam do mesmo lugar, não é isso não? Aí fica o Espírito Santo esperando você voltar. O anjo que protege você fica aqui, do lado da sua cadeira, esperando você voltar. Né? Há alguns anos eu vi uma imagem, o Bispo Sérgio, ele tinha feito uma viagem, ele foi para a Coreia, né, foi para alguns lugares, e depois eles passaram na Europa e passaram na Espanha. E ele falou que eles visitaram uma igreja lá, que era bem tradicional e bem antiga, né, uma igreja cristã, uma igreja protestante antiga, com bancos, bem tradicional, aquele padrão. E eles ficaram assim, acharam diferente, porque a igreja tinha as Bíblias dos irmãos no lugar deles. As Bíblias de cada pessoa. Então, sei lá, Estênio, a minha Bíblia estava naquele lugar que eu costumo sentar. A minha Bíblia ficava no meu banco, no meu lugar de sentar. Quer dizer, os irmãos todos tinham um lugar marcado na igreja e a Bíblia deles ficava lá. Aí fica a questão, né? Eles não levavam a Bíblia para casa, eles não liam a Bíblia em outro lugar. Isso foi numa época que a gente não tinha celular, essas coisas todas, né? Faz aí, sei lá, quase uns 30 anos que a gente não tinha tanta coisa no celular, né? Então, irmãos, às vezes nós achamos que a gente está aqui, toma bênção, a gente passou dali, desconecta tudo espiritual e a gente vira uma pessoa... Não, irmãos. Para onde você vai, você é um representante do reino. Então, aqui nós somos fortalecidos, somos ensinados, recebemos a unção, somos corrigidos, somos confrontados às vezes. Aqui, vamos usar um termo aqui, é como um quartel-general em que nós somos fortalecidos e preparados. Lá fora, que realmente é o campo, é a área onde nós deveríamos ser mais atuantes. Muitas vezes nós somos atuantes dentro da igreja e não somos atuantes do lado de fora. Então aqui diz, o transbordar natural de uma comunidade transformada. Então a gente vê aqui, nós sendo transformados por Deus como uma comunidade, como um grupo de pessoas, naturalmente a gente vai para fora e a gente vai espelhar quem nós somos, o que recebemos, como vivemos, o que nos tornamos como filhos de Deus. Naturalmente nós vamos transbordar isso no dia a dia. Não dá para separar as duas coisas. Pastor, mas tem coisa que é mais espiritual. Irmãos, até as coisas mais simples, né, elas são, quando você serve a Deus, Paulo fala sobre uma refeição, né, sobre se alimentar. Uma refeição é uma coisa comum, mas para um servo de Deus, uma refeição é algo abençoador também. As coisas mais simples, como cuidar da família, cuidar da casa, ou trabalhar, ou estudar, qualquer coisa que você faça, mesmo que seja um passeio, você é um representante do reino. Que seja um lazer, não é? Vamos jogar um futebol, e lá onde você joga futebol, separa, o Espírito Santo fica do lado de fora do campo. Não é isso, não? Aí você dá uma butinada nos irmãos, que o Espírito Santo, não, aqui é outra coisa, pastor. Igreja é outro clima, aqui no campo é diferente, aqui eu quero ganhar. Né? O Espírito Santo fica esperando você do lado de fora, aí você vai lá dar uma butinada nos irmãos. Né? É assim que funciona, irmãos? Não. Mas tem gente que às vezes acha que é assim. É por isso que muitas vezes o nosso testemunho não é eficaz. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos ser uma referente onde nós estamos. Por quê? Porque a gente acha que dá para separar. E quero avisar uma coisa para você. Não dá para separar. Não tem como separar.
Nós somos representantes de Cristo em todos os ambientes e em qualquer situação. Né? Muitas vezes as pessoas têm um conceito errado. Há uma igreja aqui no Brasil, agora ela deu uma avançada e eu não sei como é que estão agora. Tá? Não estou acompanhando, mas uma época a gente conhecia gente que tinha gente que achava, por exemplo, se Jesus voltasse, ele estivesse tomando banho pelado, ele não subia. Estou falando para vocês, não é piada não, gente, de verdade mesmo. De verdade mesmo. Irmãos, quando servimos a Cristo, o que nós fazemos, tudo é sagrado. Sabia disso? Tinha gente que, por exemplo, ele achava, por exemplo, se ele ia à noite, ele lia a Bíblia, e depois ele tivesse uma relação sexual com a sua esposa, ele colocava a Bíblia de lado, porque ele ficava com vergonha, não, deixa eu colocar a Bíblia aqui, porque a Bíblia é sagrada. Ué, o seu relacionamento sexual com a sua esposa ou com o seu esposo, vocês são casados? É sagrado, é uma bênção. Ou você acha que o anjo faz assim? Faz aí. Estou provocando vocês hoje. Irmãos, em todo ambiente onde você está, o Espírito Santo está com você. Se a proteção dos anjos de Deus estão com você. Eu não falo isso para você se sentir intimidado, amedrontado, para você se sentir seguro, para você se sentir forte, para você se sentir abençoado. Sabe? Então, irmãos, não dá para separar. Entenda isso. Quanto mais rápido você entender isso, melhor vai ser para a sua vida. Mais abençoado você será. Então, o que nós aprendemos, somos ministrados, somos tratados, somos confrontados, tudo isso é para nos ajudar a viver uma vida cada vez mais parecida com o que Jesus quer que a gente viva. Lógico que não somos perfeitos, falhamos, não somos a prova de falha, não. Claro, falhamos sim. Mas quando somos corrigidos, somos confrontados, devemos nos arrepender e procurar fazer da maneira correta. Vamos lá, irmãos, vamos ver como que a igreja primitiva vivia, os princípios que ela vivia. Primeiro, temor. A presença de Deus atrai. Nós vamos dar uma ênfase na questão de tudo que fazemos, ela é importante para a evangelização, tá? Em cada alma havia temor, verso 43. Esse temor não é pânico, vou ler de novo. Esse temor não é pânico, mas reverência diante da percepção real da presença de Deus. Então tem gente que ele não tem um temor, uma reverência, ele tem medo. Então, irmãos, o medo não nos permite ter intimidade, proximidade. A reverência te permite ter proximidade. Lógico, o temor lhe permite ter proximidade. Como a reverência, porque é Deus, é claro, mas não impede você de estar na presença dele. Porque a gente tem uma tendência a sempre nos afastar daquilo que nós temos medo. Então, esse temor aqui é um respeito, não é medo, tá? Diz, esse temor não é pânico, mas reverência diante da percepção real da presença de Deus. Quando Deus é honrado, as pessoas são naturalmente atraídas. Evangelismo pessoal nasce de vidas que demonstram reverência e integridade. Isso gera respeito até nos descrentes. Então, primeiro, quando eu respeito a Deus e tenho consciência, que eu falei para vocês aqui primeiro, que Deus está comigo em todos os lugares, então, primeiro, eu não perco a reverência. Porque quando a gente acha que Deus está em alguns lugares e não está em outros, na nossa cabeça a gente faz o quê? Nesse ambiente eu tenho que ter mais reverência, porque Deus está aqui. Aí eu vou para outro lugar e acho que naquele outro lugar eu não devo ter aquela reverência porque Deus não está ali. Por exemplo, tem gente que ele muda completamente quando ele entra dentro da igreja. Chega ali na porta, aí ele muda a chave, crente. Ele entra.
Muda o linguajar, muda tudo, irmãos. Se você é de Deus em todos os lugares. O seu linguajar aqui, né, a sua maneira de falar, o seu linguajar, é um linguajar santo. Independente se você tem um jeito de falar, ou às vezes você fala de um jeito mais tranquilo, ou um jeito mais, vamos dizer assim, mais característico, ou até com uma gíria da região, né? Você é paulista, você tem aquele sotaque mais pro italiano, né? Ou você é mais jovem, tem um jeitão de falar, mano, tal, ou se você tem... Não é isso que vai fazer você mais santo ou menos santo. Não é isso que vai mudar. Então, às vezes a gente entra dentro da igreja, irmãos, você em todos os ambientes, você é um representante do reino. E quando você entende isso, você tem reverência, porque Deus está ali. Então, essa reverência mostra para as pessoas que estão à volta de você uma integridade. Porque tem gente, é o seguinte, ele dá um mau testemunho, por quê? Porque na igreja ele é de um jeito e fora da igreja ele é de outro. Aí, quando você dá um mau testemunho, você não tem moral para evangelizar as pessoas. Por isso nós falamos de integridade. O que é integridade? Fala de ser íntegro, de ser inteiro. Então, se você é inteiro para Deus, você é inteiro aqui, você é inteiro no trabalho. Ah, mas no meu trabalho, pastor, tem que dar um jeitinho. Não tem jeitinho. Se você é de Deus, lá no seu trabalho, não tem jeitinho. Vou dar um exemplo aqui para você. Quando eu estava estudando, quando eu estava no ensino médio, aí eu já era um obreiro da igreja e tal, e as pessoas sabiam. E eu gostava de estudava bastante, tirava boas notas, e aí um pessoal veio o pessoal, vai ter prova, eu não estudei nada, passa a cola para mim. Eu falei, não. Me ajuda aí? Não. Pô, facilita então. Eu falei, não. Vou sentar perto de você, você dá um jeito para eu poder olhar. Eu falei, não. Pô, você é chato. Eu falei, não. Eu posso fazer melhor por você. Você não sabe? Você quer chegar mais cedo? Eu ensino você. Eu passei muitas aulas, vagas, intervalos, ensinando coisa para colegas, mas eu nunca passei cola. Eu não colava e não passava cola. Mas eu dizia, eu vou ajudar você. Se você precisar da minha ajuda, eu te ajudo. Se o colega estudando em casa, estudava em intervalo, ensinava as pessoas a fazer coisas, por quê? Porque era a minha forma, não é que eu não quero ajudar você, mas eu não posso quebrar um princípio que eu tenho para ajudar você. Eu tenho que ser íntegro. Ah, não, aqui vou dar um jeitinho, porque, não, pastor, é o seguinte, se eu ajudar essa pessoa, ele vai gostar mais de mim, e quando eu convidar ele para ir na igreja, ele vai querer ir. Não vai funcionar, irmãos. Não funciona. Cuidado, você tem que ser simpático, acessível, mas não quebre regras achando que você vai trabalhar melhor para o reino quebrando regras. Não. Integridade. Você é inteiro para Jesus, ou você não é. Então, esse senso de reverência, de temor que a igreja primitiva tinha, era importante para o seu bom testemunho. Porque é o seguinte, a pessoa pode até achar você um chato, achar você um religioso. Mas eu garanto para você, eu vivi essa realidade. Quando a coisa apertar para eles sabem aonde correr. Se você quebra a regra, se você tem duas caras, se você dá mau testemunho, você nunca vai poder ajudar essas pessoas na hora que elas precisarem de verdade. Agora, se você tem uma postura, pode até ser que você tenha uma resistência, mas em algum momento a porta vai abrir para você. E você vai poder ajudar essa pessoa de verdade. Então, o temor a Deus, como eu dizia, em cada alma havia temor. Então, onde eles estavam, isso gerava uma integridade. As pessoas sabiam que eles eram diferentes. Causa uma estranheza, causa uma resistência a começo, sim. Mas depois com a convivência,
vai descobrindo que a gente tem um carinho, tem um amor, que se preocupa, que quer ajudar, e aí naturalmente, num processo, você consegue testemunhar e você consegue influenciar pessoas para que conheçam a Deus, pela sua integridade, pelo seu respeito a Deus. Então, ser íntegro vai em algum momento gerar resultados para a evangelização. Tá? Cuidado, eu sei que às vezes a situação aperta, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar um dinheiro para manter a minha família, mas não venda a sua alma. Não venda a sua alma. Não, pastor, mas esse trabalho, ora a Deus, cai fora disso aí. Cai fora disso aí. Se você tem que mentir, você tem que enganar, você tem que passar alguém para trás, se você sabe que aquilo não é verdade, não entra nessa. Ah, mas eu tenho que bater uma meta. Fique em paz, fala a verdade que você vai ultrapassar a meta, debaixo da bênção de Deus. Tá? Não se preocupa. Deixa eu contar um testemunho aqui para vocês, de um amigo nosso, lá em Sorocaba, quando a gente estava no começo da igreja. Esse moço era vendedor nas casas pernambucanas. Lá em Sorocaba, as casas pernambucanas, não é todo lugar, mas era uma loja praticamente uma loja de departamentos. Tinha roupa, cama e mesa e tal, mas tinha uma parte que tinha eletrodomésticos, móveis, era uma loja bem grande lá no centro da cidade. E esse rapaz começou a frequentar a nossa igreja, foi batizado, enfim, era um obreiro lá com a gente. E ele estava tendo umas dificuldades. Por quê, irmãos? Porque a pessoa faz pergunta, o vendedor tem que responder. E aí ele estava preocupado, eu lembro que ele falou com o missionário Sérgio, na época, né, o pastor Sérgio, sobre essa questão de venda e tal. Falou, você tem que fazer do jeito certo, Deus vai te abençoar. Se você fizer corretamente, Deus vai te abençoar. E aí, irmãos, ele começou a ter algumas dificuldades, porque os vendedores iam conversar, jogar aquela conversa, aquela lábia de vendedor, né, para vender, promete mundos e fundos, né, aquela venda que o juro é escondido, né, aquele produto que não faz exatamente aquilo que se promete, enfim. E aí ele foi passando o mês, passando os dias do mês, e aí ele não vendia quase nada, e todo mundo vendendo, chegando perto da cota, ele não. E aí o pessoal começou meio que hostilizar ele, meio zoar com ele, que ele não vendia e tal, né? E aí, ele era um vendedor ainda novo naquela loja, e aí estava quase no final do mês, se não me engano foi o último dia do mês, para fechar a cota do mês, e aí chegou um senhor lá na loja, bem simples, entrou, subiu essa parte de, lá era o último andar lá em cima, e aí chegou um senhorzinho lá, bem simplesinho assim, o jeito de vestir, e aí quando vira o senhorzinho, né, aí os caras, vai lá você, Zé, vai lá, o nome dele é José, vai lá você, empurraram ele, né, você que é tipo caroço, né, o cara não vai comprar nada, né, mó cara de pobre, velho, empurraram ele. Aí o senhor chegou, começou a conversar com ele, foi conversando. O senhor era um homem simples, mas era um homem de uma fazenda, ó. Dinheiro, ele estava montando uma casa para o filho dele. Ele comprou móveis para uma casa inteira, de geladeira, cama, tudo que você imaginar, de ponta a ponta, porteira fechada. O Zé, né, que eles chamavam de Zé do Sonho. Era o nome dele, José. A gente tinha um apelido dele que era Zé do Sonho. E o José, irmão, vendeu mais que todo mundo no último dia. Né? Vendeu mais que tu bateu a cota, ultrapassou a cota, vendeu mais que todo mundo. Né? E ele foi provado na fé dele. Ele queria fazer certo. E ele recebeu um conselho. Não mente, não engana, não promete o que não é verdade. E Deus vai abençoar você. Então, irmãos, é fácil? Não. Nós somos, às vezes, pegos por uma necessidade, por uma circunstância, mas lembre-se, você tem que ter temor de Deus. Respeito, não é medo, é respeito por Deus. Deus está conosco em todos os lugares. No começo, como eu disse, pode causar estranheza, pode causar resistência. Mas com o passar do tempo, nós começamos a ganhar respeito das pessoas.
Em algum momento, Deus vai trazer as pessoas para nós, porque nós ganhamos esse respeito. Fala amém? Continuando aqui, então. Vamos lá. Evangelismo pessoal nasce de vidas que demonstram reverência e integridade. Isso gera respeito até nos descrentes. 2. Sinais e prodígios. O testemunho do poder de Deus. Os milagres confirmavam o testemunho apostólico. Embora não dependamos de sinais para evangelizar, a intervenção de Deus na vida diária continua sendo um testemunho poderoso. A resposta de oração, a cura, a transformação moral, tudo isso abre portas para conversar sobre Cristo. Então, irmãos, agora outra coisa que acontecia na igreja primitiva, que acompanhava os discípulos, os apóstolos e os discípulos, sinais e prodígios. Então, irmãos, os milagres confirmavam o testemunho. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes se fala sobre uma coisa, se conta histórias, mas muitas vezes as pessoas não veem aquilo acontecendo. Então fica numa coisa passada, fica numa coisa distante, fica numa história que nós lembramos, muito abençoada, ai que coisa boa, e gera às vezes um saudosismo para alguns, e para outros gera um sentimento, se eu fosse daquela época. Vocês sabem, muitas vezes as pessoas que leem a Bíblia, elas pensam assim, puxa, se eu vivesse nessa época, como seria bom? Ué, mas Jesus não está morto, ele continua vivo. E ele continua entre nós, fala amém, irmãos? Naquela época, para estar com Jesus, você tinha que estar onde ele estava. Sim ou não? Porque ele tinha um corpo físico, não tinha? Ele não podia estar em Cafarnaum e estar em Belém ao mesmo tempo. Ou ele estava num lugar, ou ele estava em outro. Né? Então, tudo girava em torno do movimento humano de Jesus. Ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Prova é que ele estava num lugar e aí Lázaro precisava da ajuda dele e Lázaro morreu. Ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Agora, irmãos, nós estamos numa vantagem com as pessoas daquela época. Hoje Jesus consegue estar comigo, com você, consegue estar lá com a nossa família, consegue estar lá com os outros irmãos que não estão aqui hoje. Ele consegue estar com todo mundo ao mesmo tempo. Então hoje Jesus está mais do que estava naquela época. Quer dizer, então, irmãos, a bênção de Deus pode nos acompanhar em todo lugar. O que isso quer dizer para nós também, irmãos? Porque nós temos falado sobre evangelizar, sobre compartilhar a fé, evangelizar de porta em porta, abordar pessoas na rua, ou mesmo evangelizar amigos, colegas com o testemunho pessoal. Ali, se você falar de Deus para aquela pessoa, Jesus vai estar ali junto com você. Naquela que você falar. E se você orar por aquela pessoa, Jesus vai abençoar aquela pessoa na hora que você orar também. Muitas vezes nós pensamos que Jesus só vai abençoar quando a gente trouxer a pessoa na igreja. Trazer na igreja é bom, faça isso, não tem problema. Mas se você orar por alguém, você vai correr um risco de alguém ser curado lá no seu serviço. Já pensou? Lá na escola, alguém ser curado, alguém ser liberto, alguém ser transformado. O não você já tem, velho. O não você já tem. E se não acontecer nada? Ué, já não está acontecendo mesmo? Que diferença vai fazer? Muitas vezes, irmãos, nós esquecemos que a vida da igreja, como eu tenho falado aqui, não é só dentro da igreja, ela é fora da igreja. Então, a marca da igreja primitiva é que por onde eles passavam, eles tinham um testemunho poderoso de vida. Eles oravam, Jesus abençoava, eles estavam nas casas, eles estavam no templo, no dia a dia, Jesus manifestava em todos aqueles lugares. Agora, havia uma multiplicação, entre aspas, de Jesus. Quando Jesus teve o seu ministério físico na terra,
Ele estava limitado às suas viagens, aonde ele estava, falar com pessoas, atender pessoas, então era um por vez. Enquanto Jesus atendeu a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo morreu. Então, irmãos, agora Jesus consegue estar, vamos supor, terça-feira, a gente tem, sei lá, 20 células. Jesus vai estar nas 20 células. Você vai orar lá, Jesus vai curar nas 20 células. Vocês entenderam? Nós estamos vivendo hoje um momento melhor do que aqueles que viveram naquela época. Eu sei que existe um sentimento, às vezes, do físico, né? Conhecer Jesus pessoalmente, né? Dar um abraço nele, não seria uma coisa boa? Sim. Mas só, irmãos, que ele seria muito mais limitado do que ele é hoje. Hoje ele está com a gente 24 horas por dia. De dia, de noite, enquanto você dorme, enquanto você trabalha, enquanto você viaja, enquanto você tem o seu lazer. Enfim, em todo lugar Jesus está com a gente. Em todo lugar ele tem unção e poder para manifestar. Então agora a igreja primitiva tinha um testemunho, né? Os apóstolos lideravam a igreja, oravam, abençoavam, os irmãos chegavam, os discípulos chegavam em qualquer lugar, ali eles falavam, Jesus manifestava, ali eles oravam, Jesus curava. Ah, pastor, mas isso é só para os apóstolos, não é? Vocês sabem que tem uma teoria de algumas igrejas evangélicas que dizem que os milagres eram só os apóstolos que faziam. Mas eu acho que as pessoas não leram a Bíblia direito. Ou então não leram a mesma Bíblia que a gente lê. Porque em Atos mesmo fala que Filipe, que era aquele que era o diácono, né? Ele foi para Samaria, lá ele evangelizou, ele orou, as pessoas foram curadas, os demônios foram expulsos, e ele batizou lá, fez um movimento em 2 cidades. Ele não era apóstolo, ele não era pastor, ele era um diácono. Entenderam, irmãos? Então, a questão que a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem. Então, os sinais seguem aos que creem. Então, se você vai em algum lugar, alguém precisa, você ora, você abençoa, vai manifestar a unção, porque você está debaixo da unção de Deus, você é parte integral da igreja, você está conectado à igreja, você está conectado ao ramo. E quando você está conectado a Jesus, que é a videira, né, então você produz frutos. Você produz frutos, você é um representante do reino aonde você vai. Então a igreja primitiva tinha essa característica, um poder, um testemunho poderoso, um testemunho vivo, não só de palavras, de histórias que eles contavam para a pessoa pensar, se eu pudesse, se eu estivesse lá. Agora eles falavam e aquele Jesus estava ali no meio deles. Pastor, você pode afirmar isso? Posso, biblicamente. Jesus falou, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. 2, é você mais um. Você está falando para alguém. Então está reunido, falando dele, ele está lá. Só de multidão, não, irmãos. 2 ou 3. Por que Jesus falou 2 ou 3? Né? Porque é o mínimo. Para reunir tem que ter pelo menos 2. Não tem como reunir com um só. Eu me reuni comigo mesmo esta noite. Não dá. Tá? Então, irmãos, porque para haver concordância tem que ter 2. Não tem como ter concordância de um só. Tem gente que é tão complicado que ele não concorda nem com ele mesmo. Vai haver discordância com ele mesmo. Brincadeiras à parte, irmãos, daqui você vê, aqui diz, testemunho do poder de Deus. A intervenção de Deus na vida diária. Vida diária. Por que está dizendo isso, irmãos? Porque não era só no templo ou na casa onde se tinha reunião. Lembrando que, naquela época, eles não tinham um templo. Aqui em Jerusalém, eles não têm um templo. Quando ele fala que foram para o alpendre de Salomão,
foram ali, irmãos, eles não podiam fazer reuniões dentro do templo. O templo era da religião judaica, eles faziam do lado de fora, lá naquela parte aberta, em frente ao templo, eles se encontravam ali, faziam reuniões ali. Eles não podiam fazer reunião dentro do templo, não era permitido. Então, não era um espaço físico. Por que eles iam para lá? Porque era como se fosse uma praça central que as pessoas se encontravam ali, vinha cada um de cada lado se encontrava ali. Mas a Bíblia diz que eles haviam no templo e de casa em casa. Então, irmãos, aonde eles iam, para onde eles passavam, a manifestação do poder de Deus estava ali. Não precisava ser só quando eles se reuniam com os apóstolos, ou só quando faziam reunião na casa. Não, em qualquer lugar que eles fossem, declarassem o nome do Senhor, despertassem a fé a alguém, eles oravam e Jesus manifestava onde ele estava. Então, irmãos, isto é uma verdade do Evangelho que muitas vezes nós esquecemos. É por isso que muitas vezes o nosso evangelismo não é tão eficaz, porque a gente acha que a gente tem que necessariamente sair para evangelizar. Irmãos, aonde nós estamos é o nosso campo missionário. Aonde você está? Não sei onde você trabalha, onde você estuda, entre a sua vizinhança, sua família, esse é o seu campo missionário. Há algum momento que saímos exclusivamente para evangelizar? Sim. Tá? Mas estamos falando aqui sobre a vida cotidiana, a vida diária, no dia a dia, em qualquer ambiente, Deus pode manifestar a glória dele. Você vai ter oportunidade. Se você tiver temor, integridade, às vezes sem poder falar, que nem todo ambiente você pode falar. Mas o seu testemunho vai falar por você. E as pessoas vão começar a te procurar e pedir oração, pedir conselho, pedir ajuda. E aí, algum momento você pode testemunhar. Mas tem lugar que às vezes não pode, não há espaço, inclusive em alguns lugares é até proibido. Mas o seu testemunho de vida, como é o primeiro ponto que nós estamos estudando aqui, o seu testemunho de vida vai abrir porta para você. E você vai orar e Deus vai abençoar essas pessoas. Então, aqui diz, a intervenção de Deus na vida diária continua sendo um testemunho poderoso. Quer dizer, você tem a sua vida transformada em qualquer ambiente. A resposta de oração, a cura e a transformação moral, tudo isso abre portas para convencer sobre Cristo. Então, o nosso testemunho, que não é só um testemunho de cura ou de milagre, que é também, claro, mas muitas vezes o nosso testemunho é de uma transformação pessoal. Porque quando fala de testemunhar, alguém fala assim, mas eu não recebi uma cura, eu não... Às vezes a gente ouve algum testemunho aqui, eu fui igual, né, quando a minha mãe, que era paralítica, foi curada, a pastora Almarides, que estava lá desenganada pela medicina, o médico falou, vai para casa para morrer. Não tem jeito. Aí foi curada, então a gente, na cabeça da gente, pensa assim, né, eu não tenho um testemunho desse. Então você acha que você não pode testemunhar. Irmãos, transformação de vida, sabe, mudança de hábitos, vencer vícios, gente que não conseguia dormir à noite, agora dorme, tem paz, gente que vivia inquieta, gente que não sabia tratar as pessoas, gente que era agressiva, mal-humorada, agora é uma pessoa feliz, abençoada. Tudo isso é testemunho, irmãos. Testemunho qualquer transformação que você teve, qualquer experiência que você teve com Deus. Isso foi importante para você, é um testemunho. Vale. Né? A nossa vida transformada é uma prova de que nós pertencemos a Cristo. Quem olhava para nós antes, somente os que nos conhecem, antes de conhecer a Cristo. E olham que a gente foi mudando, que a gente foi transformado, além do talvez um milagre, mas a transformação pessoal, as pessoas são obrigadas a reconhecer que Jesus fez alguma coisa em nós. Que nós temos um relacionamento com Deus, não tem como negar. Não tem como negar. Há realmente um efeito em nossa vida. Isso vai fortalecer a evangelização. Porque você fala, olha, Jesus transforma as nossas vidas. E a pessoa olha para você e fala, puxa vida, é verdade, transformou a dele, pode transformar a minha. Porque a Bíblia é um livro, de certa forma, respeitado e admirado pela maioria das pessoas. Mas muita gente lê as histórias da Bíblia como se fosse de um passado distante, que se fosse naquela época, como eu disse anteriormente. Não, irmãos. A Bíblia é um livro atual. A Bíblia funciona hoje como funcionou na época dos profetas,
na época de Jesus, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. E o que está escrito nessa palavra continua funcionando. Como é que eu vou provar que isso está funcionando? Eu sou a prova. Você é a prova. Nós somos as testemunhas vivas de que a Bíblia é a verdade e que o Evangelho continua funcionando em nossos dias. Amém, irmãos? Vamos lá, 3. Unidade e vida comum. O evangelismo pelo exemplo. Todos os que criam estavam juntos. John Stott comenta que essa unidade era visível e contracultural. O mundo romano era extremamente dividido. Ver pessoas de diferentes origens vivendo como família gerava impacto. O evangelismo pessoal acontece naturalmente quando a igreja vive reconciliada e integrada. Então, outra coisa que acontecia lá, que também gerava facilidade para evangelizar, a unidade e o compromisso que eles tinham entre eles, como uma família. Então, a história, né, quando você vai estudar a história, você descobre o quê? Que os romanos, eles eram muito divididos. Os romanos, eles eram, pela maneira como eles conquistavam as coisas, então eles tinham muitas divisões entre eles, enfim, facções, principalmente quando eles estavam em territórios estrangeiros, eles tinham dificuldade de entender essas culturas, de entrosamento. Então, quando eles viam pessoas diferentes, às vezes até de regiões diferentes, de culturas diferentes, que se juntavam e se uniam como uma família, eles achavam aquilo bonito. Como é possível pessoas tão diferentes estarem unidas debaixo de um mesmo teto, compartilhando, ajudando uns aos outros, amando? Eles são tão diferentes. Como é possível? Porque normalmente, irmãos, os relacionamentos, eles estão marcados por um interesse em comum. Eu gosto disso, fulano também gosta, então a gente... Ou então, por concordância, né? Eu concordo com isso, por pensamentos, ou talvez por uma cultura parecida, ou por ser da mesma região, ter mesmos hábitos. Mas quando os cristãos vêm para Jesus, eles passam a ter uma cultura diferente, que é a cultura do reino. Então, eu sou nordestino, eu sou paulista, eu sou palmeirense, outro, eu sou corintiano, e daí? Aqui a gente é irmão. Não é, pastor Sandro? Apesar de você ser São Paulino e eu ser corintiano, nós somos irmãos. Essa semana tem jogo, não tem, não? Amanhã, então, isso aí. Pelo menos por enquanto a gente é irmão. Brincadeira. Então, irmão, a gente pode viver junto, sabe? Culturas diferentes, hábitos diferentes, mas a gente se integra como uma família, como uma igreja. Né? Nós não nos conhecíamos, a maioria de nós não era vizinho, não era amigo, não era conhecido. Agora a gente vem aqui, forma uma família, forma uma amizade sólida, a gente apoia um ao outro. Então os romanos, principalmente os romanos estrangeiros, viam aquilo e falaram: meu Deus, como é bonito isso. O amor e o carinho que eles tinham entre eles gerava o quê? Uma simpatia. Por isso que a Bíblia diz que lá em Atos, que eles ganhavam, mesmo os que não eram da igreja, olhavam para eles, ganhavam a simpatia do povo. Porque a maneira como eles viviam, se apoiando, orando, abençoando, vivendo junto, no partir do pão, na comunhão. Então isso gerava um ambiente poderoso de testemunho. Agora quero falar o contrário. Acharam que estava fácil assim, não? Qual é o seu assunto, seu bate-papo com pessoas não cristãs, seus colegas, vizinhos, pessoal da faculdade ou onde você trabalha, sobre a igreja? O que você fala dos irmãos lá para os seus colegas? O que você fala do seu pastor lá para os seus colegas? Dos irmãos? Da rede que você participa ou da célula que você vai? O que você comenta lá?
Tem muita gente que ele tem um testemunho poderoso, ele tem uma bênção para compartilhar, mas ele destruiu o seu testemunho pelas palavras que os outros ouviu dele quando ele não percebeu o que estava falando. Você fez comentários, ou falou alguma coisa, ou, sei lá, em algum momento você desabafou com essa pessoa sobre alguma coisa, sei lá, algum problema que você teve, ou alguma dificuldade que você teve na igreja. Porque a igreja, claro, irmãos, ela não é perfeita, né? Os irmãos tinham comunhão, mas há desentendimentos? Há. Por quê, irmão? Porque é feito de gente. E gente tem problema, ou não? E a igreja é feita de pessoas com todos os níveis de maturidade. Ou não? O que para um é uma palavra abençoadora, para outro é uma ofensa. E às vezes, irmão, a gente não percebe. E você faz comentários, e você cita certas coisas para colega seu. O dia que você convidar ele para vir na igreja, ele não vai vir. Principalmente na família, em casa. Principalmente com a família. Qual o comentário que você faz? Qual a perspectiva? Porque as pessoas que não vêm à igreja, que não têm na vida, na comunidade da igreja, qual é a perspectiva que elas têm da igreja que você frequenta? Ela vai ter através de quem? De você. Pode ser pelo seu testemunho e pode ser pelas suas palavras. Então, vigia. Vigia sobre o que você fala, vigia com o que você compartilha, né? Vigia com quem você abre o seu coração. O meu conselho é, nunca abra o coração para quem não tem condição de te ajudar. Primeiro, tá? Se você é um servo de Deus, você tem que ter conselho da palavra de Deus. A gente pode ter bons amigos? Pode. Eles podem nos dar algum conselho? Pode. Por exemplo, você tem um colega seu que, sei lá, que trabalha no banco e ele sabe como, sei lá, investir um dinheiro. Aí você pode pedir um conselho para ele sobre investimento financeiro? Sim ou não? Sim, sem problema, é um especialista. Alguém trabalha em alguma área específica? Você pode pedir um conselho para ele na área dele? Sim ou não? Sim. Mas sobre vida, relacionamento, você tem que pedir conselho para quem tem capacidade de te abençoar, que tem uma unção e que vai trazer princípios da palavra de Deus para você. Cuidado com quem você abre o seu coração. Para quem você compartilha. Pastor, mas você vai falar com alguém, irmão. Sempre na igreja tem alguém. Se não é o pastor, ou a pastora, um irmão, uma irmã mais próximo, um líder. Alguém você tem que falar. Meu conselho para você é, se você não achar ninguém para falar, vai falar só você e Jesus. Cuidado. Você pode destruir uma estrutura espiritual que está sendo construída no coração de alguém. Se você não souber o que você fala. Porque às vezes você não percebe que você falou ou que você fez um comentário, mas aquilo o inimigo usa aquela palavra para roubar a fé do coração daquela pessoa e atrapalhar o seu testemunho e às vezes até a salvação de alguém. Quantas famílias a gente tem dificuldade às vezes de ajudar, por quê? Porque eles têm dificuldade de crer na igreja pela maneira que as pessoas falam da igreja. E às vezes é um problema bobo. Às vezes é uma coisa passageira, nem a gente lembra mais. Mas essas pessoas não esquecem. O inimigo pega essa palavra e usa contra a gente. Então vigia sobre o que você fala, o que você comenta. E às vezes não é nenhuma coisa ruim em si, mas aquela pessoa não tem maturidade para entender aquilo. Às vezes você vem num culto e tem uma palavra que foi, sei lá, um pouco pesada. Mas é a palavra de Deus para você. Você está meio tentando engolir, tá parado aqui, aquele negócio, né? Fez um bolo aqui na garganta. Mas o Espírito Santo vai ajudar você a engolir, receber e ser mudado. Mas no meio do caminho você faz um comentário com alguém que não sabe lidar com aquilo. Fala, o que ir para a igreja para ouvir um negócio desse? Ah, vou não. Pronto. Aquela pessoa você já não leva mais para a igreja.
Irmãos, a gente tem que vigiar, estou falando isso como um conselho para você. Um conselho. Se nós queremos que as pessoas à nossa volta sejam abençoadas e encontrem a Cristo, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Não é ser falso, não é ser mentiroso, não é isso não, irmãos. Mas nem todo assunto você pode falar com todas as pessoas. Você tem que aprender isso. Isso vale para a vida, irmãos. Lá no serviço onde você trabalha, qualquer ambiente, na família, nem todo assunto é para todo mundo. Né? Então, cuidado. Voltando aqui então, tá? Então, irmãos, aqui havia uma unidade, uma proximidade, um compromisso, um cuidado que gerava um testemunho positivo, o cuidado, né, que as pessoas tinham com os outros, o apoio, o esforço para ajudar essa pessoa a ter a sua vida transformada. Nós temos muitos testemunhos, irmãos, de nossos e de outros irmãos, que chegamos à igreja numa condição tão deplorável, com tantas dificuldades, com a vida trazendo tantos problemas para nós. Na igreja nós fomos acolhidos, fomos tratados, nos ajudaram, tiveram paciência com a gente. Entendeu? Então, irmãos, a gente tem um testemunho bonito para contar. Agora, se a gente teve um desentendimento, sei lá, ou qualquer diferença com alguém, isso não vai mudar nada para a gente. Mas para quem não é de Jesus, não acrescenta nada. Não muda nada. É igual briga de família, irmãos. Não é assim, não? Tem gente que entra nessas frias, não é? De dar pitaco em desentendimento de família. Entra no meio, compra a briga, depois as pessoas se acertam e você fica inimigo dos dois. Não é assim, não? Mano, não entra nessa não, gente. Oxe. Tá? Cuidado. Então, irmãos, a maneira como eles viviam, apoiando, orando uns pelos outros, cuidando uns dos outros, era um testemunho poderoso para aqueles que estavam de fora. Eles viam que eles podiam perceber que havia algo diferente naquele grupo de pessoas. Tá? 4. Generosidade radical. Um testemunho que surpreende. A generosidade descrita por Lucas não era comunismo, mas amor sacrificial. Hendrickson ressalta que eles vendiam bens quando havia necessidade, não como regra fixa. Generosidade é evangelística. Pessoas são tocadas quando vem amor prático. Amor na prática, de estender a mão, de caminhar uma milha a mais, de fazer algo a mais, de ajudar quando você teoricamente não vai receber nada em troca. Então, outra coisa que havia entre eles era o cuidado, né, a generosidade que descrita por Lucas, que não era comunismo, mas amor sacrificial. Por que fala que não era comunismo? Né? Porque, irmãos, a ideia do comunismo qual é? Lá vou eu. Não é um conceito geral, mas um conceito muito divulgado. É você pegar de quem tem e dividir com quem não tem. Né? Para todo mundo ficar praticamente no mesmo patamar. Isso, teoricamente, é muito bonito, mas nunca funcionou. Me mostra um país que funciona isso. Não funciona. Tá? Não funciona. O berço do comunismo foi a União Soviética. A União Soviética quebrou. Os países à sua volta quebraram por causa disso. Por quê, irmão? Porque você desmotiva quem quer trabalhar e quem quer produzir. Né? O que a gente chama de meritocracia. O que é meritocracia? É o resultado do trabalho. Há um mérito. Eu conquistei isso porque eu trabalhei, eu corri atrás, eu me esforcei, eu estudei, eu fui para cima e conquistei. Né? Então, irmãos, esse conceito que eu já expliquei para vocês algumas vezes aqui, não estou entrando nem na questão do lado religioso. Do lado religioso, o comunismo, ele prega o ateísmo, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando sobre governo político mesmo, né? De repartir. Parece muito bom, irmãos, mas se você não tem gente produzindo, né? Foi o que aconteceu na Venezuela e o Brasil está caminhando, infelizmente, para isso. Tem que orar muito para Deus ter misericórdia de nós. Por quê?
Porque você fala assim, nossa, mas sei lá, tem 50 milhões de pessoas que estão com Bolsa Família. Pode parecer muito bonito para número do governo. Mas a ideia não era tirar as pessoas da pobreza? Quando você dá coisa para alguém, se tira ele da pobreza? Sim ou não? Não. Tirar da pobreza é gerar renda, sim ou não? Eu trabalho, eu gero renda, eu trabalho, eu conquisto, isso é. Irmãos, isso nunca melhorou a vida de ninguém. Por quê, irmãos? Porque a vida das pessoas vai continuar a mesma. Vai ficar dependendo, vai ficar sempre com o prato na mão, esperando que alguém dê alguma coisa para ele. Certo? Já falei para vocês, os números são maquiados. Por que os números são maquiados? Por quê? Qual é a estatística atual de desemprego no Brasil? Fala aí para mim, vocês lembram ou não? Mais ou menos? Fala aí. Que aparece na estatística do IBGE. Qual é? Está em torno de 6%. Os números atuais, mais ou menos perto de 6%. Não me lembro ao certo. Eu vi, acho que há um mês e pouco, em torno de 6%. Pô, caramba, 6% de pessoas desempregadas. Na Europa, você tem índice de 12%, alguns países 15%, 10%. Caramba, o Brasil está ótimo, não é? Aí, a gente tem um percentual que não é nem os empregados e nem os desempregados, que eles inventaram. Quais são? Que percentual é esse? Os desalentados. Ué, sabia disso? Então tem os desempregados, são aqueles que estão procurando emprego, mas não tem emprego. É o desempregado. O empregado é aquele que está trabalhando, registrado. E existe os desalentados. Quem que é o desalentado? É aquele que procurou emprego, mas não achou, desanimou, não está procurando mais. Eles não entram na estatística. Mas é um grupo gigante de pessoas que nem está trabalhando e nem está procurando emprego. Vocês acham que eles estão vivendo de quê? De ajuda do governo. Aí eu pergunto para você, se o cara desanimou de procurar emprego e agora recebe uma ajuda, ele vai procurar emprego? Mas quem está pagando essa conta? Todo mundo. Presta atenção, irmãos, a conta não bate. A conta não bate. Por quê? Você vai tirando de quem produz para dar para quem não produz. O que vai acontecer? Vai desanimar quem produz e automaticamente, em vez de melhorar a vida de alguém, você diminui a vida do outro. Então tem pouca gente produzindo para sustentar muita gente que não produz. Essa é a realidade que o Brasil está caminhando diariamente. Estou falando de maneira de governar, tá? Maneira de governar. Então, irmãos, o sistema deles aqui, porque aqui fala não era um sistema comunista. A Bíblia, o sistema de Atos era um sistema comunista. Não, mano, não era comunista. Tá? Ajudava a pessoa a sair de uma situação, mas não quer dizer que ficava mantendo a pessoa a vida inteira. Ajudar uma pessoa a sair de uma situação é bom. Sim ou não? Sim, ajuda a pessoa. Está passando um momento difícil? Pô, estou vivendo um momento de desemprego, vou te ajudar. Vamos te ajudar para ter um emprego, uma qualificação melhor, condições de trabalhar? Sim, beleza. Mas se a pessoa não sai dali a vida inteira, não tem como você ficar mantendo. A Bíblia mesmo, o apóstolo Paulo fala assim, quem não trabalha, não coma. Ué, tá na Bíblia, eu não estou inventando nada. Então, irmãos, precisa produzir. Pastor, misericórdia, pastor. Ué, irmãos, o Senhor falou para o homem lá no Jardim do Éden, do suor do teu rosto comerás. Não necessariamente suor. Tem que suar, pastor. Não, você pode trabalhar no escritório, no ar-condicionado e não suar. Você pode trabalhar num serviço burocrático ou que você usa mais a cabeça do que o corpo físico para fazer força. Não é, a questão não é essa. A questão é que todo mundo tem que ser produtivo. Tem que ser o quê? Produtivo. Produtivo. Oi. Sim, a palavra é desalentado. Esse é o termo que se usa para essas pessoas. Então, no Brasil, há milhões de desalentados.
tá? Então eles não entram na estatística dos desempregados. Eles não estão trabalhando, mas também não estão procurando emprego. São os desalentados. Então a estatística diz que há um percentual até, para a realidade mundial, até pequeno, de 6 pontos, alguma coisa, de desempregados no Brasil. Só que se for colocar os desalentados, aí o índice vai subir, vai lá para cima. Então eles separaram para mostrar só um campo. Irmãos, eu sou formado em publicidade e propaganda. Fiz 4 anos na faculdade. Então, irmãos, na faculdade você aprende. O que você quer mostrar? É assim que funciona. O que você quer mostrar? O que você quer vender para alguém? Você vai exaltar a qualidade, a qualidade você põe... Só tem um negocinho, você põe lá em cima. E aquilo que não tem, ou você não fala, faz de conta que não existe. É assim que funciona. Eu tinha um professor, já falecido, o Clebão, Kleber Marcos, era o professor da matéria marketing mesmo. E ele falava, né, que os caras colocavam assim, tinham suco de pozinho, tipo um tangue, né? Aí tinha, sei lá, 0,01% de suco. Aí eles colocavam nova fórmula, né? Aí coloca bem grande assim, muito mais suco. Aí tinha 0,02%. Cara, muito mais suco. Proporcional que tinha era muito mais, mas comparado com o percentual do 100% era pouco. Mas é muito mais suco, muito mais sabor. Isso é estratégia da comunicação, não é? E se uma coisa que a gente sabe, irmãos, é que o pessoal da esquerda aprendeu é usar marqueteiro. Desde Duda Mendonça e outros. Vocês lembram do Lula? Quem é da década de 80 aqui que via o Lula em cima dos palanques, lembra? Tudo desgranhado, feio pra caramba, aquela camiseta horrorosa, aquela barba bagunçada. Irmão, ele ia para os debates políticos, irmãos, ninguém suportava ele. Aí, contratou o marqueteiro, colocou terno, gravata, arrumou a barba e virou o Lulinha. Paz e amor, isso é produto de quê? De marketing. Produto de marketing. E eu posso falar disso aí, porque eu estudei isso aí, eu conheço o que é isso aí. Então, vender uma imagem para as pessoas. É o pai dos pobres. Exatamente. Não está errado, é o pai dos pobres. Todo mundo vai continuar sendo pobre. Ué? Desculpa, gente. Comentário maldoso da minha parte. Vamos voltar para aqui para o texto bíblico, misericórdia. Vamos lá. Vamos lá, você vai começar a virar debate político, não é? O objetivo não é isso. Só queria fazer um comentário sobre a questão do comunismo. Aqui, irmãos, era dar apoio para os irmãos passarem por uma situação. Né? Momento difícil, ajuda, apoia para a pessoa se levantar de novo e a vida continuar. Tá? É isso que eles faziam, apoiavam. Então, irmãos, não era uma coisa obrigatória e todo mundo tinha que vender tudo que tinha, não, porque senão, irmãos, uma hora acaba, tá? Se você vender tudo que se tem de produtivo, uma hora acaba. E só gastar. Então dá uma ideia, às vezes, que as pessoas têm, que eles venderam tudo que eles tinham, colocaram tudo lá, aí eles gastaram, acabou. Não era assim, não. Se houvesse uma necessidade, um problema, alguma ajuda, fazer alguma coisa, então alguém se dispunha. Nós temos a citação de Ananias e Safira, que é um caso esquisito, mas temos o caso de José de Arimateia, que vendeu uma propriedade e tal. Então, irmãos, era uma coisa de disposição do coração, eles criam assim para ajudar, mas não era todo mundo, por isso que Pedro fala para Ananias, se você ficasse com você, não era seu mesmo? Não era obrigado a fazer. Então, era uma questão de amor, disponibilidade, de querer ajudar, eu tenho, eu posso te ajudar, eu vou te ajudar, é o que a Bíblia chama de generosidade, tá? Eu tenho condição, eu quero ajudar alguém para passar por esse momento, então é a generosidade. Então havia esse sentimento entre eles, esse carinho, esse amor, esse cuidado de apoiar, não só de palavras, mas financeiramente também. E isso refletia onde? Refletia nas pessoas de fora também, que viam aquilo. Falavam, puxa vida, como
como é bonito o jeito deles. Isso trazia também um resultado também muito bonito para a igreja. Por quê? Porque as pessoas falavam, puxa, como eles se apoiam, como eles se ajudam, né? Como eles têm um cuidado uns com os outros. Vamos lá então, continuando. Aqui a gente vai ter uma aplicação, só uma frase para lembrar cada um dos 4 pontos que nós falamos aqui, baseado em Atos 2, tá? A aplicação é evangelismo pessoal. A reverência no viver abre portas para evangelizar. Nós falamos sobre reverência. Testemunhos reais da ação de Deus despertam interesse. A unidade da igreja dá credibilidade ao evangelho anunciado, como os irmãos eram unidos, né, apoiando. A generosidade demonstra o caráter de Cristo melhor do que palavras. Então os irmãos tinham uma generosidade, um cuidado. Então tudo isso gerava o quê? Um testemunho poderoso. É por isso que em Atos 2 fala, e a cada dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Além daqueles que eles evangelizavam diretamente, abordavam, havia aquele grupo que estava por perto, que via, que sentia, que acompanhava e que também era atraído para fazer parte da igreja também. Conclusão. Quando a igreja vive de maneira transformada, o evangelismo pessoal deixa de ser um esforço artificial e se torna um reflexo natural de uma comunidade cheia do Espírito. Então, irmãos, se nós vivemos de uma maneira transformada, o evangelismo pessoal deixa de ser um esforço o quê? Artificial, quer dizer, eu tenho que forçar a barra para evangelizar, eu tenho que forçar para contar alguma coisa. Não, é natural, flui naturalmente, porque nós temos uma vida transformada. E aqui diz, se torna um reflexo natural de uma comunidade cheia do Espírito. Quer dizer, se estivermos vivendo dessa forma, com carinho, com amor, com cuidado, orando, abençoando, dando bom testemunho, unidos num propósito, o Senhor naturalmente vai trazer pessoas que precisam de ajuda para serem abençoados, para receber uma transformação, para ter a família transformada, para fazer parte. Porque o Senhor, irmãos, Ele quer salvar as pessoas. Mas muitas vezes Ele olha para dentro do nosso coração, ou para a nossa maneira como instituição, falando de igreja, instituição, e se Ele vê em nós uma intenção errada, que a gente está na igreja só para aumentar o número de pessoas, ou se o pastor está aqui brigando uma briga de ego, e ele quer ser maior do que o pastor da outra igreja ali, da outra igreja lá, ou eu quero ser maior do que o pastor da minha igreja também, que meus amigos ali de Mauá, de São Bernardo, o pastor Claudinho de Jabaquara, eu quero me comparar, eu quero ter o maior campo de São Paulo. Não é pelas almas, e não é pelas pessoas, é pelo meu ego. Deus não vai fazer, e Deus não vai abençoar. Se nós estivermos aqui buscando recursos financeiros, ter dinheiro, enfim, também Deus não vai abençoar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz que Deus acrescentava a igreja. Então Deus também traz pessoas para a igreja. Ele ajuda as pessoas a se aproximar e a vir. Se a nossa intenção é errada, se a nossa maneira de ser errada, se como igreja nós não estamos vivendo o que Deus quer, Deus não traz pessoas. Às vezes Ele até afasta. Então nós temos que vigiar no nosso coração sobre as nossas motivações. Eu falei de mim, mas isso vale em qualquer instância, tá? Isso vale para você, isso vale para a sua célula. Você quer ter célula para quê? Para ganhar alma, para cuidar de pessoas? Ou você quer ter célula para competir com outro irmão? Ou porque você quer dizer, eu sou um líder abençoado, olha como a minha célula tem muita gente. Se você está ministrando na igreja, se você é um músico, você está tocando aqui só para dizer que você sabe tocar, para a pessoa falar, olha, eu sou abençoado, olha, eu tenho unção. Eu citei meu caso primeiro, mas isso vale para todas as áreas, todos os ministérios, departamentos. E às vezes a gente tem tudo para dar certo e não dá certo. Por quê? Motivação errada. E Deus vê a motivação do coração. E Deus não vai atrair pessoas. Às vezes Deus vai até afastar. Então, irmãos, a igreja primitiva era uma igreja simples. Ela não tinha nem templo. Elas estavam começando, não era uma coisa organizada, era natural, fluía naturalmente, mas eles tinham uma presença real de Deus, se amavam, se apoiavam, se ajudavam,
Com toda a simplicidade, eles eram poderosos. E rapidamente eles conquistaram a cidade de Jerusalém. Prova é que os próprios inimigos da igreja testificaram. Essa doutrina que está por toda Jerusalém. Os inimigos estavam reconhecendo que o poder da igreja era muito grande. Mesmo não tendo estrutura. Não tinham nada. Nada. Mas eles eram poderosos como igreja. E é isso que Deus quer para nós. Fala amém. Não é aparência, se a gente poder arrumar, organizar, deixar melhor. Tudo isso é bom. Mas a motivação não pode ser errada. Porque se for errada, Deus não abençoa. E a coisa não flui. A gente tem tudo para dar certo e não dá certo. Mas a obra não é de Deus, pastor, é. Mas Deus tem princípios. Ele criou os princípios e ele é o primeiro a seguir os princípios que ele criou. Deus não quebra regras. Somente porque foi ele que criou. Então a gente tem que tomar cuidado. Para fazermos as coisas da maneira correta, orar sempre a Deus, pedir para Deus sondar o nosso coração, para a gente não ser orgulhoso, para a gente também não ser vitimista, para a gente não querer atrair as pessoas para nós, porque nós somos melhores que os outros. Tem gente que trabalha assim. Ele se vende como uma pessoa para atrair pessoas para ele. Ou tem gente que é o contrário, ele usa uma estratégia contrária, que é assim, ele se faz de vítima para todo mundo ficar com dó e vir para perto dele. Ai, tadinho. Ai. Esse pastor sofre tanto, esse pastor é... Meu Deus, como esse pastor já sofreu nessa vida. Puxa vida, já apanhou tanto. Como eu tenho dó desse pastor, ficar com ele por dó. Cuidado, irmãos. Cuidado para você não tirar o foco de Jesus e passar para você. Seja por orgulho, seja por baixa autoestima ou por qualquer outra coisa. O foco sempre é Jesus. A Bíblia diz que vem dele, é através dele e é para ele. Todas as coisas são assim. Se a gente orar, trabalhar, se esforçar, correr atrás nesse nível, nesse sentimento, Deus vai honrar nossas vidas, vai nos abençoar e vai nos fazer uma igreja que flui na presença dele e crescimento é resultado. Fala amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos falar com o Senhor, vamos pedir que a gente seja uma igreja abençoada, uma igreja que viva o seu propósito, viva a sua vida, que o nosso testemunho seja natural, em todos os ambientes, em todos os lugares, que nós possamos refletir a glória do Senhor, para que o seu nome seja glorificado, para que vidas sejam transformadas através da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença nesta noite, estamos estudando a Tua palavra, aprendendo como era a vida da igreja primitiva. Pai, quando nós olhamos para o resultado e a cada dia o Senhor acrescentava à igreja, aqueles que iam sendo salvos, todos nós ficamos animados, felizes e queremos viver esses resultados como Tua igreja, Senhor. Mas nós aprendemos hoje, meu Deus, que esse resultado, meu Deus, é o trabalho, a dedicação, o empenho, não só dos apóstolos, mas de cada irmão, de cada irmã, no seu testemunho, na sua vida diária, no templo, meu Deus, em casa, no partir do pão, no trabalho, em amor, em generosidade, em testemunho pessoal, em temor e respeito pela Tua obra. Nos ajuda a viver, meu Deus, conforme a Tua palavra, conforme a Tua vontade. Ajude-nos, Senhor, a vencer o nosso ego, a vencer o eu, a vencer os nossos próprios interesses e que possamos pensar mais coletivamente, como Tua igreja, Pai, de acordo com a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, quebra a tradição religiosa, humana, Senhor, que muitas vezes nos leva a ser uma concorrência, a uma competição. Pai, em nome de Jesus, que possamos ter a consciência que trabalhamos para o Teu reino, que vivemos para o Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, que cada palavra que falamos, cada ato nosso, pode levar alguém à salvação, pode, meu Deus, apoiar alguém, mas também pode afastar alguém, pode escandalizar alguém. Tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver conforme a Tua vontade.
que sejamos testemunhas vivas do teu nome, Pai. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, queridos.